De costas para a plateia. De Costas para a Plateia é o podcast das boas pessoas. Liderança, finanças, marketing, empreendedorismo, tecnologia. Temas complexos abordados de forma simples e descontraída. O episódio de hoje tem o apoio da Quinta da Minhoteira. Já merendamos hoje? Conhece já o novo site em www.quintadaminhoteira.pt. Apoia-nos também a To Be On, Consulting, Marketing, Analytics, sabe mais em www.2b-on.com. A Laserprint é também um dos nossos apoios, sabe mais em www.laserprint.pt. A fábrica Coffee Roasters tem brindado os nossos convidados com o melhor café. Gravamos hoje na maravilhosa fábrica da Rua das Flores em Lisboa. Visita as nossas lojas, sabe mais em www.fabricacoffeeroasters.com. A gravação deste vídeo tem o apoio da AVK. Se vês os nossos episódios no YouTube, aproveita para subscrever o nosso canal. Bem-vindos a mais um episódio do podcast de Costas para a Plateia. O nosso convidado de hoje é o nosso amigo Fernando Pacheco, General Manager da PAC IoT. Fernando, muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Segunda vez aqui no podcast, é um gosto ter-te aqui. À terceira vez começa-se a pagar contas, é para ficar aqui a nota. Fernando, eu gostava que te apresentasse aqui aos nossos convidados. Boa, João. Obrigado a todo mundo que acompanha o De Costas para a Plateia. É bom estar dos dois lados, tanto aqui pela segunda vez, mas também acompanhar pelo YouTube e pelas principais plataformas de podcast. Então, muito bom. Obrigado pelo convite. Acho que vai ser uma conversa boa. É sempre boa. Conversar contigo é sempre um gosto e por isso é que te vou também convidando. Trazes sempre coisas novas aqui e é sempre muito importante estar rodeado de pessoas mais inteligentes que nós, precisamente para continuarmos a aprender, e tu trazes sempre grandes insights. É sempre uma aula conversar contigo, amigo. Boa. Bom, e como o João pediu, uma introdução bem breve. Eu sou do Brasil, já moro em Portugal há quase 5 anos e sou apaixonado pela terra que escolhi morar, viver e trabalhar, e conheci boas pessoas como o João pelo caminho, e muitos dos ouvintes e dos participantes do De Costas para a Plateia também passaram a cruzar o caminho da minha vida e da minha família. Eu sou licenciado em comunicação como base, foi minha primeira licenciatura, mas depois fiz mais uma licenciatura no Brasil ainda, em gestão de pessoas, uma pós-graduação e um MBA em gestão de pessoas e em finanças. Vim para cá fazer o mestrado e foi muito positivo, e agora estou num doutoramento em ciência da comunicação, mas sempre com a base do trabalho remoto. Então, desde o mestrado, esse é o meu tema principal. Eu acho que é um tema que a gente vai acabar discutindo muito hoje, bastante, de futuro do trabalho. Então, mais uma vez, agora no doutoramento. E do lado profissional, trabalho com tecnologia, com operações em tecnologias, há 9 anos, e já tenho aí uns 15 anos de carreira no total, e a gerenciar pessoas também, mais ou menos isso, 9, 10 anos. E o tempo vai passando, não é? E o tempo passa e o cabelo vai embora. Vai desaparecendo. É com o vento. Já falaste aqui um bocadinho do teu percurso, e agora esta era uma das perguntas que eu te ia fazer a mim, mas vou já aproveitar. Tens tido bastante cuidado em continuar a aprender ao longo da vida, não é? Já 2 licenciaturas, agora um doutoramento. Qual é que é a importância do lifelong learning? João, excelente pergunta. Acho um dos temas mais fundamentais dessa jornada do aprendizado que é lifelong. Para a gente poder contextualizar, talvez no passado as pessoas parassem de aprender formalmente. Não é tirassem uma licenciatura e, exato, em termos formais, não. Exato. E paravam. Porque a própria jornada do dia a dia não te permite parar de aprender, mas formalmente parava-se. Então, até o próprio conceito de lifelong learning, de não parar. Basicamente, essa é a jornada de não parar, de nunca parar. Eu sou 100% a favor, tanto processos formais quanto informais. E uma maneira informal de ser um lifelong learner, de ser alguém que está sempre a aprender, é este tipo de troca. Benchmarkings, networking, workshops, poder participar de outras jornadas. E eu gosto muito daquelas que não são somente no nosso tema core, no nosso tema base. Saímos da zona de conforto, não é? Exato. Então, um pouquinho de finanças, um pouquinho de café,
um pouquinho de processo produtivo. Então, sair do nosso básico. Acho que isso traz para a nossa própria jornada profissional, para o dia a dia profissional, muitos aprendizados. Então, mas a base de lifelong learning é essa inquietação. Não estar aceitar. satisfeito, não é? Exato. Insatisfação. Não, é insatisfação. Uma insatisfação positiva. Não aceitar. Porque quando a gente senta num trono, numa cadeira muito confortável, a velocidade que o mundo moderno do trabalho, processos econômicos, a velocidade que a gente tem tido, que a gente vem a experimentar é assustadora. Então não há como se sentir tão confortável, um certo desconforto. Mas achas que essa multidisciplinaridade, o facto de termos cada vez mais capacidade de fazer tudo um pouco, é o futuro do trabalho? Achas que as empresas vão procurar cada vez pessoas mais multidisciplinares, ou achas que ainda é importante aquela especialização? Ótima pergunta. Eu nem estava aqui na listagem. Essa foi uma ótima pergunta. Então, tá vendo quem tá aí em casa, ou na rua, ou no comboio? É uma pergunta dura e muito boa. Por características pessoais, eu tendo a crer que, por mais que você seja especialista, ter a visão sistêmica, holística, compreender além do campo único de visão é fundamental. Então, eu começaria a responder a sua pergunta por este lado. Eu creio que, sim, é fundamental sair da zona única. Mas se as empresas vão passar a ver isso, eu ainda tendo a enxergar uma lentidão das empresas perceberem o poder de pessoas que têm competências múltiplas e até inteligências múltiplas, né? Não únicas. Eu gostava que fosse mais rápido. Eu gostava mesmo que fosse mais rápido. Que as empresas pudessem perceber esse tipo de comportamento. Eu olho para você e penso, o João seria um super diretor de operações. O João seria um super diretor de operações. Talvez um profissional de recrutamento pense, poxa, não, o Fernando para café não fosse se dar bem. Então eu gostava que as empresas pudessem perceber mais e se eu pudesse tentar responder a sua pergunta, eu diria que sim, isso vai acontecer, mas ainda não está acontecendo na velocidade. Porque as mudanças acabam por ser muito lentas, não é? E quanto maiores são as empresas e quanto mais gente tem, acabam por ser ainda mais difícil de evoluírem. E acabam por estar também bastante alicerçadas em preconceitos. E nós temos estas ideias já pré-concebidas sobre isso. Eu ainda agora estava a conversar aqui em off sobre um artigo que li ontem das Liquid Skills, que basicamente é o tipo de competências que nós não percebemos que aprendemos. Ou seja, no nosso dia-a-dia estamos a trabalhar com algo e acabamos por adquirir competências sem estar a pensar que estamos a adquiri-las. Fantástico. E eu acho que é esta evolução, acho que esta multidisciplinaridade acaba por ser muito importante. Obviamente que se nós temos se olhamos, por exemplo, um advogado onde o core business dele é o direito, não é? Se aquela pessoa não perceber direito, vai ser difícil ter sucesso, não é? Uhum. Mas depois toda esta capacidade, se calhar, de ir além daquilo, ir além do óbvio, vai torná-la, vai ajudá-la a enxergar outras coisas que de outra forma não faria, não é? Perfeito. E até nessa profissão especialista, que é a de advogado, uma das grandes críticas que se faz a escritórios de advocacia, escritórios deste segmento, é quando se há uma barreira entre business e a entrega do especialista. Nos incomoda muito ter um advogado que, ao fechar um processo de M&A ou ao fechar um processo trabalhista, não compreenda o todo. Okay. Que ele fique ali no direito. Fica preso, não é? Então, a sua pergunta, o seu segundo comentário tem a ver com a sua primeira pergunta. Então, é um bom ponto. E o futuro do local de trabalho, Fernando? Presencial, remoto ou híbrido? O que é que tu achas? Outra boa pergunta, João. Eu traria uma quarta palavra que seria o somatório dessas três, na minha resposta para você e para todo mundo que acompanha o De Costas para a Plateia. Um bocadinho de cada um? Seria flexibilidade. Então, os 3 pontos que o João comentou, os 3 pontos que você trouxe para nós, somados, dariam um potencial de flexibilidade. Tu achas que o futuro do mercado de trabalho, aliás, o futuro do local de trabalho é mais do que a soma das partes de presencial, híbrido? É por aí. Porque isso inclusive, o híbrido, o remoto e o presencial, somados ou multiplicados, seja como a gente quiser trazer, para chegar nessa flexibilidade, ele tem a ver não só com o local, mas com o formato,
se é assíncrono, se é síncrono, se as pessoas estão no mesmo time zone, se elas não estão no mesmo time zone, se elas se comunicam na mesma língua, se elas não se comunicam na mesma língua, se elas precisam entregar com a mesma velocidade. Então, tudo isso leva a uma jornada de flexibilidade. A gente ainda precisa de ser humano para poder fazer café. E tá tudo bem. A gente ainda precisa de ser humano para poder ir a uma fábrica. Tá tudo bem, é fundamental. Mas outras jornadas de flexibilidade vão precisar acontecer, inclusive com as próprias inovações tecnológicas, etc. Então eu traria que o somatório dos três seria essa quarta palavra, que é flexibilidade. Muito bom. E que novas tendências é que tu vês acontecer hoje na gestão de pessoas? Estavas a falar que a mudança acaba por ser mais lenta do que aquilo que gostavas, mas tu vês novas tendências a acontecer? Boa, João. Acho que uma tendência que nós temos visto até na nossa própria vida, na forma como nós levamos a vida e que muitas empresas passaram a perceber, é de novo essa flexibilidade ou esse balanço, equilíbrio entre os diferentes papéis que um profissional, um indivíduo exercita ao longo da vida. Então você é pai às 8 da manhã, é profissional às 10 da manhã, é líder às 12, volta a executar às 14. Então, mas são vários Fernandos e Joãos ao longo do dia. Então, as empresas passarem a perceber que essa jornada do equilíbrio, o equilíbrio que funciona para o João, que funciona para o Fernando e que funciona para a empresa. Essa jornada do equilíbrio, do ser humano do outro lado capaz, feliz, encaixado naquilo que consegue entregar, consciente da família, consciente da própria vida, das próprias competências. Isso, para mim, é uma tendência de gestão de pessoas. Ou seja, passar a ver o indivíduo como indivíduo. E é triste falar em tendência. É triste usar essa expressão de que isso é uma tendência. Isso deveria ser o básico, claro. O lógico. Mas hoje passo a ver algumas, não todas, algumas modelagens de gestão a olhar para esta tendência de que do outro lado há um indivíduo. E eu não falo só de felicidade no trabalho, ou só de bem-estar no trabalho, do todo. Há um indivíduo de todos os lados da mesa e esse indivíduo tem múltiplos papéis. Então, de novo, volta aquela jornada da própria flexibilidade. De como é que o João se encaixa no trabalho, o Fernando se encaixa no trabalho e a empresa, o modelo que nós temos no mundo, que é o capitalismo, como é que esses modelos todos se encontram, né? Então, mas está mais uma vez a multidisciplinaridade, não é? Olhamos para a pessoa enquanto ser multidisciplinar, enquanto várias facetas. Perfeito. Já tocaste um bocadinho na parte da introdução da tecnologia no mercado de trabalho. Isso foi num dos últimos episódios com o João e com o Carlos, acabámos por falar bastante nessas novas tendências também, não é? Nesta evolução que começa a mecanizar cada vez mais a vida das pessoas. Para ti, quais é que são os riscos ou os perigos desta mudança e quais é que são as grandes vantagens que esta introdução de tecnologia no mercado de trabalho pode trazer? Boa. O João é bom de pergunta. Mas essa é boa. Vou tentando. Essa é boa. Essa é muito boa. Mais uma. Bom, eu vou começar pelas vantagens. E o primeiro passo que eu queria trazer é que a gente não pode ter medo das mudanças tecnológicas. A gente tem que perceber, compreender, analisar criticamente, né? Quantos metaversos já surgiram aí nos últimos 10 anos? Claro. Um monte. Quantos foram flop? Quantos acabaram? Um monte. Mas a gente precisa ter senso crítico, mas aceitar, compreender, etc. Então as vantagens são imensas, principalmente para as tarefas repetitivas e de baixa necessidade intelectual, mas muita energia. A gente precisa de muita energia para arrancar algumas coisas, mas baixa capacidade intelectual inicial. E algumas ferramentas de machine learning, algumas ferramentas de inteligência artificial nos ajudam com esse formato. Então eu sou apaixonado por ferramentas que facilitam o nosso dia e nos dão energia para as coisas que são de criatividade, de estratégia. Perigos. Creio que um dos principais perigos seja cortar do ser humano o papel de ser humano, de ator principal. Ontem nós tivemos um treinamento na PEC IoT, nós fazemos Learning and Sharing. E dentro desse Learning and Sharing foi sobre chatbots, inteligência artificial e base de dados, de onde se consome essa base de dados até virar machine learning, até virar inteligência artificial no fim das contas. E essa discussão apareceu. Qual é o bem? E nós percebemos pelo próprio exercício que nós íamos a fazer de código, de e-mail, de marketing, de várias áreas, que o papel do ser humano ainda era o central. Porque se a gente desse o comando ruim,
a gente recebia um output muito ruim, um e-mail mal escrito. Então, aquele papel de ter o ser humano como central, para mim, é um dos maiores perigos dentro da sua pergunta. É a gente esquecer que o ser humano ainda tem um papel central nessa, tem que seja de nessa supervisão, troca. não é? Nem que seja de supervisão. Nem que seja de supervisão. Então, nessa troca, nesse arranque, na criatividade. Ah, mas os algoritmos vão substituir? Ótimo, vamos estar preparados para isso e vamos ficar atentos. Mas ainda, a responder sua pergunta, o perigo é desumanizar o humano. Acho que esse é um dos pontos que me Sim, e eu acho que o ser humano tem adaptado também ao longo da vida, à parte da tecnologia. Eu acho que nós temos bastante receio, não é? Como tínhamos no ano 2000, com o bug do milénio, íamos passar o ano e os nossos computadores iam tomar conta das nossas casas, e acabou por não acontecer. E embora aqui a evolução esteja cada vez mais rápida, mas a realidade é que o próprio ser humano tem exatamente a tecnologia a seu favor cada vez de forma mais rápida. E eu acho que isso vai acabar por ser uma tendência, nós valorizarmos o que há para valorizar enquanto ser humano e aproveitar a tecnologia a nosso favor. Isto é como antigamente os microfones, era preciso estar quase com ele dentro da cabeça para ficar, e hoje em dia já nós estamos aqui a conversar, estamos bastante longe aqui do ruído e estamos a ouvir o ruído da loja que está a elaborar, e nós estamos a gravar aqui no meio. Portanto, a tecnologia vai evoluindo. Perfeito. E nós temos que evoluir com ela também, temos que nos adaptar, não é? Certamente antigamente, isto é um exemplo mais abstrato, mas antes de haver os carros haviam os cavalos, e se calhar ninguém imaginava a vida sem os cavalos, não é? E os carros apareceram e os cavalos continuam a existir, e as pessoas adaptam-se, não é? Perfeito. Vamos entrar agora aqui um bocadinho no desenvolvimento de competências e na parte da gestão de pessoas. Para ti, quão importante é que achas que é o feedback enquanto ferramenta de desenvolvimento de competências? Ou achas que é apenas algo que deve ser usado no âmbito da própria avaliação da pessoa? Fantástico, João. Sem feedback não há evolução. Não há evolução. E o feedback como ferramenta de troca, não como ferramenta única de uma só voz, mas o feedback como troca. Agora mesmo, antes de chegar aqui à fábrica, eu recebi uma mensagem no Slack de um funcionário nosso que acabou de ser contratado. É um miúdo muito querido, muito competente, que vai trocar de área dentro da nossa empresa. E ele me mandou uma mensagem e disse: gostava de dar um feedback sobre o meu processo de contratação. E como ele vai trocar de área, ele achou um ponto crítico, um erro que uma determinada pessoa cometeu, de não dar a ele um feedback de por que ele iria para uma área X ou Y. E eu pensei: olha, Gajo, muito obrigado por você ter mandado essa mensagem. Nós falamos depois por telemóvel. Porque sem esse feedback eu nunca iria olhar de como você está se sentindo para um pequeno pedaço de um erro que foi cometido num dos momentos de maior felicidade da sua vida, que é ser contratado como profissional. Seu primeiro contrato como profissional, seu salário vai aumentar, seu ordenado fica mais firme. Era um momento de tanta alegria, e ele trouxe a nós um ponto fundamental de como ele se sentiu ao não receber feedback de por que foi para a área X e não para a área Y. E aquilo foi tão rico, eu não conseguia imaginar, ninguém tinha visto isso, nenhum de nós. Então esse é um exemplo de que sem feedback não há desenvolvimento de novas competências, não há próximos passos, não há aprendizado, até pela própria janela de Johari, né? A janela de Johari. Nós temos pontos que nos são cegos, nós temos pontos que nós não enxergamos. Então, sem feedback, João, eu não consigo ver desenvolvimento. Mas feedback com riqueza, feedback com detalhe, com crítica construtiva e não destrutiva, não é? Com pontos bem colocados, contexto, melhoria, ponto de ação, expectativa e realidade, expectativa e próximos passos, expectativa e futuro da sua própria competência, mas sempre aplicado para a prática. Então eu não consigo imaginar como é trabalhar gestão ou liderança, né, porque são coisas diferentes em muitos casos, sem processo de construção de feedback. Então, acho que no finalzinho da pergunta, João, você disse assim, ou fica mais para uma parte de avaliação. Uhum. Não fica, né? Então, é uma ótima... Isso era uma pergunta com rasteira. Exato. Né? Não fica. É isso aí. Então, é construção. Todo dia, se possível for implementar processos dentro da sua vida, da sua própria empresa, de one-on-one, de check-ins técnicos e comportamentais, é o mundo dos sonhos, é o que eu acredito como gestão.
né? Tem colaboradores que nós fazemos one-on-ones 2 vezes por semana, principalmente os estagiários. Tá tudo bem? O que a gente pode fazer por você? Como você se sente? Ainda mais no remote. Ainda mais no flexível. Muito difícil Eu de tô no acompanhar, fim do não é? dia, outra pessoa tá no fuso horário dos Estados Unidos no começo do dia. É preciso estar junto, é preciso criar um mecanismo. Precisa de direcionando, não é? A É pessoa preciso não direcionar. chega e não sabe tudo. Exato, exato. Então nós fazemos, quando possível, até uma própria pergunta na construção de feedback, na construção de check-ins e one-on-ones, que é de quanto em quanto tempo a gente precisa se comunicar de forma síncrona. E geralmente as pessoas que são mais imaturas do outro lado, imaturas do ponto de vista emocional, primeira função na empresa, primeira função na área. Todos os dias. Todos os dias, por exemplo, eles podem dizer. Todos os dias. Fantástico. Todos os dias mesmo? Como? Qual vai ser a pauta? O que a gente vai trabalhar? Que tal a gente começar com todos os dias e a gente passar, à medida que você tiver mais maturidade, ir trocando? Ah, tudo bem. Existem outros que dizem, acho que uma vez por mês está tudo bem. Os muito maduros e muito autônomos. Tá, vamos de 15 em 15, vamos construir junto. Então, líder e liderado ou liderada precisam construir esse processo. E não somente líder e liderado. Nós incentivamos dentro da companhia que check-ins sejam feitos entre pares, entre colegas. Uhum. Então, olha, cara, queria lhe dar um feedback. Semana passada você foi muito bem naquela reunião. Você trouxe um ponto que eu não conhecia. Pô, queria te trazer esse feedback. Olha, essa pessoa que me ligou há pouco, eu disse a ela, obrigado por você ter me ligado, obrigado por você ter ligado ao seu outro gestor. Faltou uma pessoa de você ligar, que é a pessoa que cometeu o equívoco que te fez sentir como você se sentiu. Liga pra ela, conta pra ela e diz, olha, eu me senti assim por conta dessa situação que nós vivemos. Então, esse processo de feedback também não é só de liderança. É um processo de construção dos próprios profissionais e dentro do dia a dia do trabalho. Eu também acho que o feedback acaba por ser uma boa forma de avaliar o ambiente da própria equipa, porque se houver mais feedback, se houver mais frontalidade e maior troca de ideias, acaba por mostrar que aquela equipa está mais entrosada, tem maior capacidade de comunicação, que consegue ir transmitindo quase os problemas que vão aparecendo, e a melhor forma de resolver os problemas é quando eles aparecem, ou pouquinho tempo depois, porque se nós os deixamos enraizar, depois é muito difícil lidar com eles. Perfeito. Se tu pudesses escolher 3 características dentro de um profissional que tivesse nas tuas mãos para moldares, que 3 características é que tu achas que eram mais importantes de desenvolver? Uau. Essa não estou com ela pronta. Ainda bem, é bom sinal. Porque eu acho que acaba uma pessoa é um puzzle monstruoso de milhares de peças, mas eu acho que cada profissional e cada pessoa acaba por ter aquelas características que se apega mais, não é? E tipo aquele equipa ganha que não mexe. Qual é que é a tua equipa? As 3 principais características que tu achas que um profissional deve desenvolver e que tu achas que tens mais capacidade de ajudar a desenvolver? Boa. Vou começar com o que eu acho que ele já deve ter para a gente construir junto o restante. Humildade é o primeiro ponto. Então, para que exista feedback produtivo, precisa ter humildade. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é proatividade. Então, ser proativo dentro do seu caminho. E o terceiro é protagonismo. Ser protagonista daquilo que você está a buscar, daquilo que você está a construir, do seu próprio futuro. Então, acho que esses 3, quando nós vamos contratar alguém, quando eu vejo essas pessoas estando perto de mim, de nós, eu penso, daqui para frente é tranquilo. O que a gente vai construir junto, a gente constrói. E tudo isso, tento responder o seu bloco de 3. Porque dentro disso, os padrões morais, éticos, os princípios têm que estar lá. Sem isso não existe como desenvolver ninguém. Assim. Se isso está mal arranjado como ser humano, se há dúvidas ali de caráter, quase nada funciona. Mas não achas que muitas vezes as pessoas confundem essa vontade de ser protagonista com falta de humildade? É um bom ponto. Por isso os 2 estão no mesmo pacote das 3 competências. Como a humildade, como se fosse checks and balance. Exato. Perfeito. Como se fosse um contrabalanceamento do protagonismo. E é muito possível ser protagonista e ser humilde e aprender e querer se desenvolver. Sim, porque mas é uma boa pergunta. Eu acredito que o facto de nós termos confiança nas nossas capacidades não significa que não possamos ser humildes e continuar a aprender.
porque que acho que também é um erro que muita gente vai fazendo, que é aquela pessoa tem muito pouco, não acredita nela. Depois aparece alguém que acredita nela, este gajo aqui é um convencido desgraçado. Então, mas o que é que tu queres? Queres alguém que acredita em si ou queres alguém que não acredita em si? Porque acaba por acaba por haver falta de coerência em muita gente. Eu acho que isso é complicado e acho que isso é uma das mentalidades a ir mudar. Balanço. Equilíbrio. Flexibilidade, balanço e equilíbrio. Eu acho que são as palavras-chave deste episódio. Que dicas é que tu darias para liderar uma equipa? Não gerir, mas para liderar. Boa. Imagina, alguém vai começar agora a liderar uma equipa e tu tinhas que dar assim umas dicas. Não vou dar um número, podes dar uma, podes dar duas, três, quatro, aquelas que tu achares. Que dicas é que tu darias? Boa. Primeira de todas, ouça mais e fale menos. Acho que essa é a primeira. Por isso é que temos 2 ouvidos e uma boca só, exato, não é? Exato. Então dá para equilibrar isso. Seja plano de 100 dias, né? Os primeiros 100 dias dentro da sua nova função, os primeiros 100 dias dentro da sua nova empresa, os primeiros 100 dias como líder, seja o que for. Seja plano de 10 dias, plano de 100 dias, mas ouça mais e fale menos. Esse é o primeiro ponto. Então pergunte mais como você se sente, como eram os processos aqui antes de eu chegar. Existe uma pergunta mágica que é maravilhosa como primeira relação ao contratar alguém ou ao conhecer alguém, que é como você gostava que eu me comunicasse com você. Essa para mim é a chave dos one-on-ones. Como você gostava que eu me comunicasse com você? Olha, nunca parei. Geralmente quando as pessoas são imaturas do outro lado, eles dizem, olha, nunca parei para pensar nisso. Ótimo, então você já tem um ponto pra gente pensar. Vamos construir junto. Como é que você gosta? O que te motiva? O que te deixa com vontade de fazer acontecer? Então, tudo isso ainda dentro do bloco do ouça mais e fale menos. Esse é o primeiro ponto. E o outro vale, como a gente comentou, das pessoas, o desenvolvimento da competência delas, vale para o líder. Humildade, muita humildade. Muita humildade. Comprometimento, muito. E desejo genuíno de ajudar alguém, ajudar o outro. Acho que sem isso, até pensando do ponto de vista profissional, que tem muito a ver com a jornada de quem ouve o De Costas para a Plateia, tem a ver com esse ambiente profissional. Então, eu vou dando exemplos do ambiente profissional, mas isso vale para a nossa vida, claro, para tudo. Mas dentro do ambiente profissional, sem esse desejo de ajudar alguém, não acho que tem graça. Mas tem que ser genuíno também. Tem que ser genuíno, tem que ser na boa. Tem que olhar para alguém. E por isso essas perguntas são tão boas. O que você quer daqui a um ano? Qual é o impacto que você quer ter na sua família? Como é que era a relação com seus pais? Como é que você foi criado? O que daquilo que te marcou? E a gente vai construindo um processo. E essas perguntas, dentro do genuíno, elas dão um arcabouço não para o líder, mas para a pessoa do outro lado. Muitas vezes, nós estamos muito no piloto automático, etc. Então, muitas vezes as pessoas nunca pararam para pensar e refletir, nisso, não é? Para pensar, olha, meu pai gritava comigo. Um exemplo, né? A pessoa vai dizer, meu pai gritava comigo. E eu não gosto que nenhum líder grite comigo. Isso para mim é... E às vezes pode ser até um gatilho, não é? Exato. Um gatilho muito perigoso. Essa é a minha linha, esse é o meu gatilho. Eu não gosto que me chame a atenção em público. Fantástico. Boa, obrigado. Ótimo ponto. Vou refletir sobre isso e a gente trabalha junto. Então, acho que eu respondi. Acho que eu respondi. Tô na dúvida. Não, boa. Nota 10. Boa. E agora nesta onda dos conselhos, que é algo que hoje em dia que falamos pouco, acabamos por nos centrar muito nos liderados e acabamos por nos centrar pouco nos líderes, e os líderes acabam por fazer muita acumulação de frustrações, não é? Eu próprio tenho muitas vezes a frustração de não conseguir ajudar alguém ou de não conseguir resolver um problema. Que conselhos é que tu darias para um líder para gerir as suas frustrações? Boa. Tem a ver com um pedacinho dos próprios liderados, que é se conhecer. Então, muito processo terapêutico, muito processo analítico. Né? Então, procurar coach, mentor, psicólogo, ou fazer sozinho uma religiosidade, não uma religião, uma religiosidade, se conhecer, olhar para si mesmo. Porque, às vezes, a gente comete equívocos como líder que é por falta de autoconhecimento de nós mesmos. Esses próprios gatilhos que a gente comentou de outras pessoas, nós, como líderes, também precisamos compreender qual é o nosso gatilho de frustração. Então,
É uma ótima pergunta, realmente é um olhar que faz falta, né, de como as pessoas têm se refletido como líder das próprias frustrações, mas eu diria muito autoconhecimento. Muito mesmo. Por acaso é um dos pilares onde eu, mesmo aos meus alunos, que tento focar mais, porque se não nos conhecermos é muito difícil lidar com os outros. Até porque, e falando nisso nos gatilhos, qualquer reação do outro lado pode também ter uma reação em nós próprios, e muitas vezes, se nós não soubermos como é que vamos reagir, nós dispararmos um gatilho de alguém também pode disparar um gatilho em nós, e depois estamos ali, entramos em confronto, e é o que não quero que se aconteça. Boa, João. Iria pelo autoconhecimento. Boa. Estamos aqui agora, vamos entrar aqui no nosso momento fora da box, é aqui o momento desta segunda temporada, que é basicamente o momento em que superaste uma situação completamente fora da box. Já tens algum exemplo para nos dar? Boa. Vou trazer um exemplo que não é de performance. Eu há bocado gostei daquele teu exemplo das 5 time zones, foi engraçado. Boa. Esse depois contas a Síria. Boa. Vou contar. Boa. Também é um momento fora, não tinhas pensado nisso. É muito bom, é maravilhoso. Vou trazer um que não é de performance. Não tem a ver com as pessoas serem mais rápidas, mais eficazes, mais eficientes. Um momento fora, né, out of the box, fora da caixa, que aconteceu e que tem acontecido ao longo da minha vida, tem a ver com o meu papel como ser humano dentro de um ambiente profissional de ajudar pessoas com depressão. Esse é um momento para mim que tem sido muito marcante, de ter atenção com detalhes de pessoas do outro lado que estão passando por processos psicológicos, mentais, emocionais, perda de saúde mental real. Pela própria sensibilidade, minha irmã é psicóloga, meu cunhado é psicólogo, eu gosto muito do tema, mas gosto do ser humano, gosto de ver quem está ali do outro lado. Eu acabei ao longo da vida percebendo sinais de pessoas que, não somente da minha equipa, pessoas do lado, pessoas que estão conosco, que precisavam de apoio. E muitas vezes elas não sabiam o que fazer dentro das suas próprias vidas, com a família, com a esposa, com os filhos. Então, ao longo da minha trajetória profissional, eu senti muito, como a gente diz no Brasil, senti muito esse cheiro. E ele me deu atenção para estar mais próximo, para perguntar. E essas pessoas passaram a cuidar de si mesmas, se tratar, procurar ajuda, etc. Então, até por desafios dentro da minha própria família, que vi muitos casos de depressão dos amigos, na família, na minha casa. Então, o momento que eu queria trazer hoje para a sua pergunta e para quem acompanha o De Costas para a Plateia tem a ver com isso. Isso para mim, nós precisamos ter mais atenção, mais cuidado, olhar mais, ouvir mais, e não só a parte de performance. A parte de performance já está muito bem cuidada por muita gente, tem muito mecanismo. Por isso eu brinquei mais cedo da diferença entre gestão e liderança. Uhum. Gestão é uma coisa, a liderança é outra. Então, eu queria trazer esse momento. E da Time Zone? Muito bom. Antes de passares aí para a Time Zone, é engraçado porque eu agora com o trabalho que acabei de fazer sobre a liderança e saúde mental foi um tema que já vinha, e acabei por escolher esse tema para trabalhar precisamente pelo facto de ser muito pertinente. E vou deixar aqui o spoiler para quem está a ouvir, não irá ser na próxima temporada, mas no futuro vai ser, tenciono fazer uma temporada só mesmo sobre a saúde mental, do ponto de vista de várias pontos, desde líderes, gestores de equipa, mesmo a parte da psicologia. Bem, ter uma visão alargada para que pessoas que possam identificar e que possam ganhar também ferramentas para conseguir trabalhar, porque é um tema cada vez mais presente, ainda é muito tabu na nossa sociedade. Acho que as pessoas ainda têm muita dificuldade em assumir que precisam de ajuda, de procurar um psicólogo, quando é fundamental para o nosso equilíbrio. E por isso, olha, fica já aqui o spoiler que está aqui nas ideias. Então, e agora outra, eu gostei bastante da outra. Boa. Foi um caso que aconteceu agora, eu e o João estávamos a conversar em off e aconteceu. E eu partilhei com o João e partilho com vocês. Na nossa empresa e na minha própria vida profissional, eu sou um fã incondicional de ferramentas que facilitam o nosso trabalho. E a gente utiliza o Slack já há muitos anos como ferramenta de trabalho. E um dos nossos sócios ia viajar para Singapura.
né, no momento desta gravação, essa pessoa iria para Singapura. E aí eu quis alertar as pessoas da equipe e disse, olha, o Mário vai para Singapura hoje, nesta madrugada. Se alguém tiver algum ponto para resolver com ele, por favor, resolva o mais rápido possível. O mais rápido possível. E aí eu marquei uma tag que era um @channel, que é uma mensagem que vai para todas as pra toda a pessoas. gente. Isso. Aí antes, quando eu apertei o botão send, o Slack me disse, existem pessoas em 5 time zones diferentes. E nem era muito tarde para ninguém. Mas ele disse, olha, tem certeza que você quer enviar essa mensagem? E é muito bom, porque foi um lembrete. E o Slack ainda permite vários outros lembretes, que é a pessoa do outro lado não é notificada se ela estiver fora da sua time zone. Então, é um segundo lembrete. É como pilotar um avião. Ou se estiver de férias, provavelmente também. Não recebe. O que é ótimo, porque a gente respeita muito esse horário, etc. Mas eu adorei, porque mesmo com a pessoa do outro lado já tendo desabilitado as notificações, as minhas, por exemplo, assim que eu busco meu filho na creche, elas já não apitam mais. Elas param de ter alert, de ter os alertas. Mas eu adorei. Então, me marcou. Isso é da pergunta do João, a ferramenta para o bem. A ferramenta para melhorar. Porque talvez, e depois, a pessoa que estava na time zone mais à frente, o filho dela está com 39 graus e meio de febre. E nós conversamos hoje. Então, iria chegar uma mensagem que não fazia sentido nenhum para ela. E foi maravilhoso. Nem estava focada naquilo. Nem estava focada naquilo, nem precisava receber. Então, na aviação se chama de redundância, né? São processos redundantes para tentar evitar, às vezes são processos de 7, 8 redundâncias para tentar evitar qualquer falha. Uma falha nunca causará um problema. E são os pormenores que fazem diferença, não é? Total. Então foi uma boa lembrança e foi bom. Eu gostei, acho que foi um momento interessante até para partilhar aqui. Bem, Fernando, estamos a chegar aqui ao fim, já vamos com 40 minutos, isto o tempo voa enquanto estamos a conversar. Eu não sei se queres deixar aqui uma mensagem final aqui aos nossos ouvintes. Gostava. Claro, então chuta aí. Continuem a ouvir, esse é um bom ponto, e quem ouvir e ver, felizmente, né? Já no Spotify e no YouTube já conseguem ver o nosso episódio. Exato. Então quem quiser acompanhar pelo YouTube, continua, porque é muito bom. As pessoas, realmente a vinheta é muito boa, né? Pessoas de bem, pessoas com boa onda, então eu gosto disso, eu gosto de falar com o João e com todos vocês. Mas como um recado final, ficava aquela parte do equilíbrio, etc. Flexibilidade e do autoconhecimento. Então, dói demais, né? Se autoconhecer. Tem dia que eu faço asneira com minha esposa e eu falo, nossa, eu fiz isso porque eu sou um idiota, porque eu tô tendo gatilho, que foi uma ótima palavra que você lembrou aqui hoje, que você usou, porque eu tô com gatilhos de coisas que aconteciam comigo na adolescência, etc. Então, o autoconhecimento é fundamental. Quem está à nossa volta é que acaba por sofre muito. Mas sofre muito. Às vezes a gente segura a barra, a gente segura a força de algum problema na rua, em nome de um bem-estar social, de um caminho em casa, comum, mas em casa a gente acaba sendo estúpido e faz asneira de coisas tão simples. E por nada, né? Por nada. Então, eu prefiro que a gente fale sobre isso abertamente, dos erros que a gente comete, do que achar que todo mundo é perfeito, que fica dando dica de liderança. Fica nada, a gente fala um monte de asneira. Então, eu queria deixar esses 3 palavrinhas que apareceram aí, da flexibilidade, do equilíbrio e do autoconhecimento, e convidar todo mundo para continuar acompanhando, assistindo e ouvindo o De Costas para a Plateia, e te agradecer mais uma vez pelo convite. Nada, Fernando, para mim é sempre um gosto, é sempre também uma oportunidade de podermos estar mais um bocadinho junto, apesar de irmos estando. É sempre um momento diferente e onde aproveitamos para aprender e para fazer aqui um catch-up das novas, não é catch-up de pôr no pão, é um catch-up de novas ideias e que vamos aprendendo. Eu aproveito aqui também para pedir aqui aos nossos ouvintes, caso nos ouçam através do Spotify, para nos darem uma notinha generosa, quer no computador, quer no telemóvel. Já sabem, vão lá, metam o dedinho ou a setinha do rato nas 5 estrelas, para nós é muito, muito importante. Se nos seguem no YouTube, já sabem, cliquem aqui no botãozinho de subscrever, liguem os alarmes para receber aqui os nossos episódios logo em primeira mão. Entretanto, ligaram aqui um aspirador, estão aqui está a chegar aquela hora do fecho daqui da loja, estamos aqui com o aspirador por trás.
é antes um inspirador do que alguém com uma metralhadora para entrar aqui, Fernando. Portanto, tá bom. É um inspirador. É um inspirador. Fernando, muito obrigado mais uma vez. Obrigado aqui aos nossos ouvintes por estarem aqui sempre deste lado e com os feedbacks que nos vão dando também, que são tão fundamentais. E já sabem, foi mais um episódio de Costas para a Plateia.